Jotaro Kujo é o personagem símbolo da franquia JoJo, já que a parte mais famosa e adaptada é protagonizada por ele. Ele é tão conhecido que é comum pessoas que nunca viram JoJo pensarem que ele é o único protagonista. No entanto, ele também é um dos personagens que mais divide opiniões entre os fãs. Muitos o amam, muitos o odeiam, e a maioria se encontra em algum lugar entre esses dois extremos. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma análise profunda sobre o personagem, abarcando toda a sua jornada desde Stardust Crusaders até Stone Ocean, e eu vou tentar explicar suas motivações, nuances e representações e dar a minha opinião sobre os papéis que ele representa dentro da obra e sobre a evolução do seu arco como personagem. Então, sabendo disso, vamos lá! Vamos começar a análise com a introdução do Jotaro na história, que já acontece logo no começo de Stardust Crusaders, com a sua mãe desesperada indo em direção à cela do filho, enquanto se lembra de momentos da sua infância e da sua atitude doce para com ela nesses momentos. Esses pequenos flashbacks são tudo que nós temos da sua infância. A gente viu a infância do Jonathan, a gente descobre sobre a infância do Joseph no final da história, mas esse começo é tudo que a gente tem sobre o passado do Jotaro. Isso veio do Araki querer criar um personagem que fosse mais como uma lenda mesmo. Ele não é feito para gerar identificação, ele foi feito para gerar admiração. Ele é de fato mais mito do que pessoa, e essa falta de informações sobre o que tornaram ele em quem ele é faz parte dessa construção mitológica que abarca o personagem. De qualquer forma, tudo que ele responde para sua mãe, que tá morrendo de preocupação, é: cala essa maldita boca, você é irritante demais, sua vadia. No que ela só responde um tá bom, na maior paz, deixando a entender que isso se tornou recorrente. Após isso, os policiais falam que ele tá liberado, mas ele não dá a mínima. Ele fala que vai continuar preso e que tá ali porque ele foi possuído por um espírito maligno e não quer ser obrigado a machucar ninguém. Esse começo é meio maluco e a quebra de expectativa é tão alta que a situação fica até meio cômica. Mas quando você quebra a cena para analisar, você já percebe alguns pontos que vão acompanhar o personagem por toda a história. Ele é apático em relação a tudo, pouco se importando de estar preso. Ele tem muita raiva, chegando a ofender a própria mãe, que está em um estado de choque só por ela ter gritado. E apesar de tudo, ele tem um bom coração, já que ele está se colocando nessa situação com medo de machucar as pessoas, se privando da sua liberdade em prol do bem-estar coletivo. Então aqui a gente já consegue estabelecer alguns pontos. O Jotaro é apático e raivoso, no entanto ele está disposto a fazer qualquer coisa para proteger as pessoas. Por ser apático, isso difere ele do Jojo anterior, no caso o Joseph, que era alguém incrivelmente maluco, animado, feliz, e bom, vocês conhecem o Joseph, né? E por ser raivoso, isso o difere do Jonathan, que era todo certinho e um modelo de ser humano a ser seguido. Mas por ser alguém disposto a tudo para proteger as pessoas, isso o torna um herói, assim como os dois. Então essa personalidade do Jotaro, apesar de não ser a mais cativante de todas, é sim uma forma de diferenciar ele de tudo que a gente já tinha visto, e não tem como negar que isso ia influenciar os demais JoJos. De qualquer forma, mais pra frente na história, nós conheceremos o Joseph e o Avidol, que serviriam como mentores para ele e o ensinariam sobre os seus poderes. Ele não demonstra qualquer interesse em se lançar em uma jornada a princípio e prefere permanecer preso. Mas então o Avidol decide tirá-lo da cela e nós conhecemos a manifestação do espírito do Jotaro, o Star Platinum. O Star Platinum é basicamente o stand supremo. Ele é extremamente proficiente em tudo que um stand deveria fazer. Ele é extremamente rápido, extremamente veloz, extremamente preciso, extremamente resistente e pode aprender diversas habilidades. Isso reflete a força de vontade gigantesca do Jotaro, que está disposto a fazer de tudo pelo que ele considera ser o certo. Não é exagero dizer que ele é o stand mais poderoso de todos, já que todos os stands que se tornaram mais poderosos que ele dependeram de alguma forma de evolução adjacente às capacidades naturais, enquanto o Star Platinum já nasceu extremamente poderoso. E isso, é claro, é um reflexo do próprio Jotaro. Esse espírito indomável dele é visto quando a ameaça do Dio se apresenta. O Jotaro não hesita em embarcar na jornada para proteger a sua mãe, que ao contrário dele era uma pessoa extremamente dócil, pacífica e indefesa, e ao manifestar um stand não conseguiu controlá-lo. O Jotaro parte na jornada para poder salvar a sua vida e, mesmo não demonstrando, ele tem um carinho enorme pela mãe e coloca sua vida em risco para protegê-la. Ao longo da aventura ele conhece os demais Crusaders, e mesmo se mantendo distante, é possível ver que ele constrói uma relação de amizade sincera com eles. Os momentos que mostram isso são bem sutis, mas você consegue perceber que eles estão ali. Quando Avidol e o Iggy morrem, por exemplo, na luta contra o Vanilla Ice, ele se mostra abalado, permanecendo quieto e olhando para baixo. Quando o Dio diz que matou o Kakyoin, o Jotaro parte pro confronto sem hesitar, mesmo sabendo da superioridade dos poderes do Dio. Quando o Dio suga o sangue do Joseph na sua frente, ele se descontrola
controla e mais uma vez parte pra cima, apesar de ter sido aconselhado a não fazê-lo. Quando o Polnareff vai embora, eles se abraçam e ao final da jornada ele olha pra foto dos Crusaders e sorri, sendo um sinal de respeito e carinho por aqueles que provavelmente foram seus únicos amigos. Agora eu vou dar a minha opinião sobre o Jotaro da parte 3. Eu sinceramente não gosto dele no papel de protagonista. Eu entendo que ele tem que ter mais destaque que os demais e que a personalidade dele condiz com o cara fodão que resolve tudo sozinho, mas o Araki pesa muito a mão nisso. O Jotaro acaba se tornando uma força imparável e invencível que resolve 90% dos confrontos da parte, o que acaba impedindo o desenvolvimento dos demais personagens e acaba tornando o próprio arco meio repetitivo. Muita gente tenta justificar as características unidimensionais do personagem com teorias para preencher essas lacunas de desenvolvimento, falando, por exemplo, da ausência paterna dele, ou que ele provavelmente faz parte do espectro autista, e apesar de eu concordar com ambas as teorias, nada disso é mostrado. Não tem, por exemplo, uma cena dele conversando com o Kakyoin sobre não ter pai, ou então com o Polnareff sobre como ter crescido sem pai foi difícil, não tem nada disso. Então, de qualquer forma, se você precisa justificar supostas profundidades ou nuances de um personagem com base em teorias, é porque provavelmente ele não tem nenhuma nuance nem profundidade. E não tem problema nenhum ele ser assim. Na verdade, ele funciona bem pela proposta que o Araki quis dar pra ele. Mas, na minha opinião, ele funciona melhor em outros papéis, e aparentemente eu não sou o único a concordar com isso. E então nós chegamos em Diamond's Unbreakable. 10 anos se passaram, o Jotaro agora não é mais aquele garoto de 17 anos, ele já tem 28 anos e é um renomado biólogo marinho com uma filha de 7 anos. No entanto, as suas obrigações o impedem de viver uma vida normal, já que junto com o Polnareff, ele passa quase uma década rastreando o paradeiro das flechas de Stand e derrotando os remanescentes dos seguidores do Dio. O mais notável sobre o Jotaro aqui é que ele cresceu, seja pela idade ou pelos acontecimentos da parte anterior, é inegável que o Jotaro amadureceu como pessoa. Ele xinga menos, ele não tem tantas explosões de raiva, e quando ele tem, é para proteger os seus novos amigos, por quem ele demonstra muito mais simpatia. Isso não vem do fato de ele gostar mais deles do que dos Crusaders, e sim do fato dele ter aprendido a expressar melhor os seus sentimentos, talvez pelo trauma de ter perdido praticamente todos os seus amigos. Se na parte anterior ele assumiu o papel de protagonista, aqui ele meio que assume o papel de mentor e guia que antes pertencia ao Joseph. Alguém mais experiente em combate que tá ali para passar a tocha para uma nova geração e orientar suas ações. Apesar de tudo, ele não perdeu totalmente aquela casca que ele possuía, mas agora ele parece sim ligar mais para as pessoas e para as coisas. Ele basicamente não é o tipo de pessoa que conseguiria te consolar, mas é o tipo de pessoa que fica do seu lado, e isso é bem legal. Um exemplo disso é quando o avô do Josuke morre. Ele não consegue falar nada que minimize a dor do Josuke, mas ele ajuda ele a derrotar o assassino do seu avô. E é legal que isso já vai construindo o que ia ser o Jotaro da parte 6, já que aqui a gente já tem que imaginar que ele tem uma filha. Então o fato dele ser um pai ruim vem muito do fato dele estar sempre distante ou ocupado, e isso já vem sendo construído desde a parte 4. Não foi algo que simplesmente surgiu do nada, como muita gente gosta de dizer. Agora eu vou dar a minha opinião sobre o Jotaro na parte 4, e bom, eu passei a gostar muito mais do personagem aqui. Ele funciona extremamente bem como essa figura sábia e experiente de mentor, sendo até melhor que o Joseph pro papel. É aqui que toda essa construção de lenda que o Araki fez se manifesta de forma mais interessante, já que em Stardust Crusaders a gente ficou acompanhando a evolução de um personagem que, bom, não evolui. E aqui a gente já passa a ver os sinais dessa evolução e da lenda que ele se tornaria. Agora eu vou comentar a única cena do Jotaro em evento áudio. Ela é bem curtinha, mas dá pra ter um panorama de como que tá a vida dele. Ele tá no seu escritório, exercendo a função de biólogo marinho e trabalhando para a Fundação Speedwagon ao mesmo tempo. Ele não tá com a sua mulher, ele não tá com a sua filha, e quando o Koichi menciona o Dio, o Jotaro pega uma foto dos Crusaders e fica olhando fixamente para ela com um olhar melancólico, mostrando que os anos que vão seguir até Stone Ocean serão solitários e amargos. E então nós chegamos no que para mim é o ápice do personagem dentro da obra. Nós chegamos ao Jotaro da parte 6. Antes dos eventos de Stone Ocean, ele se divorciou e acabou limitando muito o contato com a sua filha Jolyne. O fato dele ter se afastado foi pelo medo do fato de stand users atraírem outros stand users, e que isso pudesse fazer a sua filha ficar em perigo. No entanto, isso destruiu a relação dos dois e tornou Jolyne uma delinquente que no fundo só queria atenção. E o mais triste é que esse distanciamento não serviu de nada, já que anos mais tarde o Pucci usou isso para colocar a Jolyne na cadeia, atrair o Jotaro, roubar suas memórias e colocá-lo num coma. E aqui reside um dos toques mais geniais de Stone Ocean.
Se em Stardust Crusaders o Jotaro começa preso e parte em uma jornada para salvar sua mãe, aqui ele é colocado no papel de vítima, na situação mais vulnerável possível, enquanto a sua filha tem que resgatá-lo. Ao longo da história, o Jotaro vai mostrando que se preocupa e liga com a sua filha, ao mesmo tempo em que ela vai percebendo que o afastamento não foi totalmente a sua culpa. E tudo isso vai culminar na cena mais forte do mangá, o dilema das facas do Pucci. Se ele deixar sua filha morrer e atacar o Pucci, ele salva o universo. Mas se ele salvá-la, ele arrisca todo o universo para que ela possa salvá-lo de alguma forma. Não importa como você veja essa situação, o Jotaro escolheu a sua filha ao invés do universo. O mesmo Jotaro que não ligava para nada, o mesmo Jotaro que era uma força da justiça, o mesmo Jotaro que não tinha traços de humanidade, escolheu a sua filha. E isso é incrível e talvez seja o melhor final pro personagem e o melhor desenvolvimento que ele teve durante a obra. E para finalizar essa análise, eu vou terminar com a própria opinião do Araki sobre o personagem que ele deu no lançamento de Jojônio. Eu me inspirei muito nos papéis que Clint Eastwood desempenhou, nos mínimos detalhes. Talvez por isso o Jotaro pareça um pouco maduro em comparação com outros personagens principais dos mangás shounen. Eu acho que o Joseph se enquadra melhor no estilo Jump de personagem principal, mas para mim, o Jotaro é um verdadeiro herói. Para mim, os heróis são solitários. Eles não buscam valor ou elogios por fazerem o que acreditam ser o certo. Em outras palavras, a sua justiça não é recompensada. Às vezes, seguir o caminho do justo faz eles acabarem sozinhos. Basicamente, eu acho que os heróis não deveriam ter aliados. O Jotaro nunca abre o seu coração e guarda os seus sentimentos porque ele é um herói solitário. E mesmo depois de derrotar os inimigos, ele nunca fica extasiado ou feliz. Ele apenas diz Yare Yare da Z, e isso é tudo que ele precisa. E bom, essa foi a minha análise sobre o Jotaro. Se você gostou, deixa um like, se inscreve, comenta aqui embaixo o que você achou e se puder, faz um pix para ajudar o canal, ou por esse QR Code ou pelo código aqui nos comentários. Um forte abraço e até a próxima.